Há uma frase de C.S. Lewis que ele vai dizer: Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Hoje eu quero falar um pouco sobre C.S. Lewis. Não somente sobre C.S. Lewis, mas sobre esse livro que Lewis deixou. C.S. Lewis, ele era ateu e se converteu ao cristianismo. Ele é apaixonado pela literatura e com uma mente imaginária incrível. Ele vai deixar um vasta de livros para que nós venhamos aí lê-los e sermos também, de uma certa forma, sermos norteados na vida cristã por esses livros. Esse livro, Cristianismo Puro e Simples, é um dos livros que ganha destaque entre os livros que Lewis escreveu. Esse livro surgiu de algumas palestras na Segunda Guerra Mundial, onde a BBC chama C.S. Lewis para, de uma forma simples e pura, venha trazer o cristianismo. Interessante que eu trouxe essa mesma rádio, trazer apenas notícia da guerra, e agora chama esse homem para que venha expor o cristianismo de forma pura, de forma simples. E essas palestras tornaram em si esse livro, venha a compor o compêndio desse livro. O livro que foi escrito em 4 partes, onde a primeira parte, Lewis vai falar sobre a lei moral, a lei natural, onde de fato ele também vai trazer um pouco de um arcabouço onde nós podemos, de uma forma apologética, defender nossa fé. A primeira parte, Lewis vai falar sobre a questão do relativismo, sobre um tempo com uma visão relativista a qual nós vivemos e como aprendemos como cristão de fato a nos colocar diante disso, onde aquilo que parece que é certo se tornou errado e o que parece que é errado se tornou certo. Então é um livro muito bom e já parte desse pressuposto. A segunda parte, ele vai continuar falando sobre a lei moral, mas já vai entrar em um certo ponto sobre o que é a vida cristã, sobre a teologia, sobre a simplicidade também da vida cristã. A terceira parte já vai colocar alguns conselhos, algumas partes dele, e vai continuar falando, mas ele foca muito falando sobre a moral, sobre os princípios e sobre como cristão sermos de fato simples. Na quarta parte ele vai falar um pouco sobre a Trindade e o que é a Trindade, sabe? Como devemos comparar a Trindade, a visão dele sobre a Trindade. E interessante ele vai falar sobre a visão da Trindade como um cubo, né? Imaginamos a Trindade como um cubo. E Lewis, é uma frase de Lewis muito interessante, que ele vai dizer bem assim: todo cristão deve se tornar um pequeno Cristo. Esse é todo o propósito de se tornar um cristão. Ou melhor, todo cristão deve se tornar um pequeno Cristo. Esse é todo o propósito de se tornar um cristão. Simples assim. A simplicidade do Evangelho. Diante desse cenário, eu quero aqui ler um versículo da palavra do Senhor, que fica em Mateus capítulo 11, versículo 29, parte B, onde Jesus vai dizer: porque eu sou simples e humilde de coração. De fato e de verdade, o Evangelho é simples. E há uma simplicidade imensurável, incrível, nas páginas das Escrituras. Simplicidade tamanha, ao qual, se olharmos, Jesus, as Escrituras, ou melhor, não vai dizer que o Senhor escolheu muitos sábios segundo a sabedoria deste mundo. Não vai dizer que Deus escolheu muitos nobres, muitos doutores, segundo a sabedoria deste mundo. Eu não estou aqui dizendo que Deus não escolhe sábios. Não, Deus escolhe. Deus ele veio tanto para o plebeu como para o nobre. Veio tanto para o sábio como para o que não tem sabedoria. Veio tanto para aquele que tem de fato muito conhecimento, mas para também o que não tem muito conhecimento. Veio para o pobre e para o rico. O Senhor veio para que todos crescem por meio do Evangelho e fossem salvos, tanto judeus como os gentios. Porém, a simplicidade do Evangelho e a beleza da simplicidade do Evangelho, olharmos para as Escrituras, é que o Senhor ele não escolheu as pessoas segundo a sua sabedoria dentro da cosmovisão desse mundo. Não. Aprove a Ele escolher aqueles que não são. Aprove a Ele escolher os desprezíveis. Aprove a Ele escolher aqueles que de fato era a escória desse mundo. Que esse mundo não daria nada. Que esse mundo de fato não dá nada. Aprove a Ele escolher os insensatos. E Ele vai dizer refutando a sabedoria dos gregos, porque buscava a sabedoria platônica, aristotélica. Ele vai refutar Paulo, através de Paulo, e vai dizer que, embora os judeus buscassem sinais, os gregos sabedorias, Deus não escolheu muitos sábios dessa forma, mas aprova ele escolher aqueles que não são, para confundir os que são, para mostrar que a glória pertence ao Senhor. Deus, ele não escolheu de fato os sábios desse tempo. Ele preferiu se revelar aos pequeninos.
Ele preferiu se manifestar àqueles que são pequenos, porque aprova ele assim. A simplicidade do Evangelho demonstra assim, porque se pararmos para observar, a maioria dos sábios desse século, eles são ateus. Eles não acreditam, preferem não acreditar em um Deus de fato, e não tem como entrar na mente deles. Um Deus que tornou homem. Um Deus que, sendo Deus, se esvaziou da sua glória. Um Deus que, sendo Deus, ele veio abandonou, veio para se colocar no nosso lugar. Como uma mente de pessoas que são sábias iria ou melhor compreender algo assim? Então, Deus ele veio e na sua simplicidade se revelar de fato que eles são pequenos. E se observarmos a beleza do Evangelho, é que ela nos mostra que na simplicidade, aquele que serve é maior que o que é servido. O Senhor vai dizer, aquele que serve é maior que o que é servido. Aquele que é convidado, quando nós fomos convidados para uma festa, por um amigo, não sentar no banco da frente, mas sentar no banco de trás. Sabe, o Evangelho nos ensina a nos humilharmos, nos ensina a eliminar todo o ego, todo orgulho, toda prepotência, todo achismo, todo egocentrismo, para que de fato venhamos servir um ao outro, para que de fato venhamos ser um com o outro. A simplicidade do Evangelho e a beleza do Evangelho é essa. E os sábios desse século, eles não aceitam isso. Isso não entra na mente deles. Um Deus homem, um Deus que se tornou humano para tomar o nosso lugar. Um Deus se tornou humano e caminhar na terra, pegar uma toalha, pegar uma bacia, que era o papel dos mais dos menores da época. Era o papel dos escravos, dos serviçais. E pegar uma toalha, pegar uma bacia, e agora lavar os pés daqueles que o seguiam, para mostrar que maior de fato é aquele que é Senhor, é o melhor, maior é aquele que serve, do que aquele que é servido. A verdade do Evangelho está em servirmos, em sermos servos. Em sermos servos, estando em um patamar, quanto mais chegarmos em um patamar de autoridade, ser servo. Quanto mais crescer em conhecimento, ser servo. Quanto mais galgar o nível de bacharelado, ser servo. Quanto mais crescer financeiramente, ser servo. A beleza do Evangelho é essa, porque ele nos ensina de fato a servir. No momento ao qual Jesus entra em Jerusalém, ele não entra em carruagens as quais ele como rei, né, ele poderia entrar. Ele entra montado em jumentinho. Ele entra de fato para demonstrar a grandiosidade da simplicidade do Senhor, sendo Deus, homem. A grandiosidade da simplicidade do Evangelho. E como Deus homem, não somente veio para se colocar no nosso lugar, mas como Deus homem, como um homem, está à direita do Pai intercedendo por nós. O Evangelho é muito simples. E a mensagem em si, a qual podemos englobar todo o Evangelho, é essa. É que todos nós, sabe, precisamos ser pequenos cristos. Simples assim. Esse livro de C.S. Lewis é um livro muito bom. A simplicidade, o cristianismo puro e simples. Eu indico para você. É um livro que de fato não pode jamais faltar na livraria ou na vida de um cristão novo convertido, um cristão que até no novo convertido, mas é um livro muito bom e eu indico. Você que ouviu, né, sobre esse livro, você que ouviu essa palavra, essa mensagem, depois deixe seus comentários, fala aqui se você gostou do livro, você leu o livro, deixe seus comentários e compre esse livro. Se você não tem ainda, compre ele, que você vai gostar e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.